Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo, né? A gente não se encontrava aqui para tirar esse momento com o Senhor, um momento de aprendizado, um momento da gente receber de Deus, né? E nós voltamos com as nossas lives e hoje eu falo que nós fomos presenteados, né, pelos pastores que vão estar conosco nessa noite. E durante esse período, que você compartilhe essa mensagem, vai lá naquele aviãozinho, envia pelo menos para 5 contatos seus, né, para que outras pessoas, outras famílias possam ser abençoadas também, possam ser alcançadas pelo Senhor. Hoje nós temos a honra, o privilégio de ter conosco aqui na live a pastora Alessandra e o pastor Marcos Batalha, que é um casal que entende de família, é um casal que trabalha com família, é um casal que Deus tem usado tremendamente nessa terra para abençoar outras pessoas. E para nós ganharmos tempo, eu vou estar desativando os comentários. Nós vamos fazer essa live hoje, a qual nós iremos abordar alguns assuntos, casamentos, filho, família, né? E a gente irá marcar uma próxima live para a gente estar fazendo perguntas e respostas com vocês. Então, você que quer fazer alguma pergunta, que quer fazer algum comentário, tá? Você anota aí e depois você manda no nosso direct que nós vamos enviar essas perguntas para a pastora Alessandra e o pastor Marcos e nós vamos abrir uma nova oportunidade para fazer o perguntas e respostas. Mas como nós ficamos, né, quase 30 dias sem as lives, então hoje nós vamos aproveitar o tempo, porque uma hora passa muito rápido e eu sei que Deus tem muita coisa para falar no nosso meio, para fazer no nosso meio. Então eu peço que agora você envie esse aviãozinho para pelo menos 5 contatos seus. Deixa Deus te usar, deixa você ser instrumento de Deus na terra também. E eu gostaria que você meditasse, né, lá no Salmo 137, no versículo 3, que o Senhor diz o que para nós? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Temos passado dias de aflições, temos passado dias de angústia, né, com essa epidemia aí. Eu sei que tem muita gente preocupada com o amanhã, com o que vai acontecer, mas a palavra do Senhor nessa noite, na minha Bíblia aqui, fala assim, ó, eu vou ler do 3 ao 5 e a gente já vai passar para a pastora Alessandra e o pastor Marcos. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então nós precisamos entregar os nossos caminhos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações ao Senhor, porque é Ele quem vai cuidar de nós. Amém? Eu já vou chamar aqui a pastora Alessandra e o pastor Marcos para a gente ganharmos tempo. Então, por exemplo, aqui, envie o aviãozinho para outras famílias serem abençoadas. Amém? Pai do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, você? Não Graças estou a te Deus. vendo aqui. Não? Não. Uai. Espera aí que eu vou chamar de novo. Desativar os comentários. Opa. Gente, cadê você? Aqui. Adicionar.
Aí, agora sim. Agora deu? Pai do Senhor, Agora, meu amado, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, Pastor Marcos, sejam bem-vindos. Amém. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui com você, estar aqui nessa live, poder, de alguma forma, estar sendo usado por Deus para trazer alguma contribuição para esses casais de hoje, tá? Amém. Amém, amém. Eu gostaria que, de início, vocês se apresentassem, né, como casal, como em termos de ministério. Ah, tá bom. Eu sou o pastor Marcos Batalha, aqui em casa é o Marcos Batalha, lógico. Temos já 25 anos de casado, né? Eu sou o Marcos Batalha da Alessandra, E eu sou Alessandra do Marcos Batalha. já Ô, 25 glória! anos de casado já, e somos casados para sempre. Somos pais para toda a vida do Mateus, de 19 anos, e do Daniel, de 14 anos, e acertamos em a única vez, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. E estamos aqui hoje para poder estar, no caso, trazendo alguma coisa do Senhor para vocês aqui hoje, né? Em nome de Jesus. Nós somos do Ministério Casado para Sempre, nós somos treinador já, nós estamos no Ministério desde 1997, trabalhando com famílias, Ao Ministério MMI, que é o Marriage Ministries International, né? que é o 2 igual a 1. Então, desde 97, a gente está aí nessa jornada de mexer com famílias, para a honra e glória do Senhor. Isso, e a gente agradece a Deus por estarmos desde 97. Agradecemos também os nossos líderes no MMI, que é o pastor Paulo Balduino e a pastora Sueli, que nos tem dado muito apoio nesse sentido. Não desiste da gente. E o outro líder que a gente gostaria de mencionar aqui é o pastor Adilson Silva e a pastora Márcia Tinoco, da Amém. Assembleia de Deus AD Vila Boa, desde 2009 estamos com eles lá. O pastor Adilson tem dado todo apoio, tudo que a gente precisa em qualquer ministério. É só pergunta, meu filho, o que que você precisa? É a única pergunta que ele faz para você é essa, e dá todo o apoio para a gente. Então, nosso grande abraço ao pastor Adilson, pastora Márcia, pastor Paulo Balduino, pastora Sueli e esses líderes abençoadíssimos que têm cuidado da gente. Com certeza também queremos deixar nosso abraço para nossa família também, a nossa que está aí vendo a gente agora, tá? Amém. Glória a Deus. Então, Então, nós vamos tratar de um assunto, né, que é família, né? Estamos aqui no Ministério Casadas e Felizes, que eu falo que é um desafio no mundo a qual nós vivemos hoje dizer que é casado e falar que é feliz é uma afronta para o inferno, né? Mas nós profetizamos isso dia a dia e nós cremos que vamos sim viver isso, um casamento feliz no Senhor. E há muito tempo era para essa live ter acontecido, mas tudo é no tempo de Deus. E eu quero deixar esse tempo que nós temos por conta de vocês, para que vocês venham falar sobre família, filho, parentela, aquilo que vocês sentirem no coração, deixa Deus usar vocês. E eu tirei os comentários porque o tempo é curto e é um assunto que todo tempo é pouco, né, para se falar. Mas depois a gente marca uma outra live com vocês, a gente faz um perguntas e respostas. Então agora eu passo a bola para vocês. Amém. Glória a Deus. graças a Deus, né? Então, vamos começar hoje. Deus tocou no nosso coração para tocar no assunto muito que tá causando problemas em muitos casais hoje. É um assunto que tem sido problema, aliás, há muito tempo, mas agora com essa pandemia tem sido pior ainda. Tem, ah, tem tido muito divórcios com o enclausuramento das pessoas dentro de casa. Então, hoje nós queremos tratar algo. O título seria mais ou menos assim: o poder da comunicação no sucesso. E a gente fala qual é o sucesso em toda a vida, que é a vida, no casamento, na área familiar. Então, hoje a gente quer tratar essa questão que a gente viu lá nas estatísticas o principal motivo das separações, né, meu bem? E interessante que nós estamos vivendo uma época dos divórcios ter aumentado. Por quê? Porque as pessoas, na realidade, elas perderam o contato.
elas estão dentro da minha casa, mas na realidade elas não sabem mais conviver. Então elas não sabem como agradar mais o marido, ela não sabe o que, que o marido pensa, o marido está dentro de casa, ela está achando que está incomodando, e com isso está tendo muito conflito. E se você fazer uma busca pelo IBGE, você vê que o número de divórcio aumentou nessa pandemia. E teria que ser o contrário, né? Nós tínhamos que ter prazer de estar com o marido dentro de casa, da gente estar com os filhos dentro de casa, da gente louvar o Senhor, mas infelizmente não está sendo assim dessa maneira. E em Provérbios 18, verso 21, eu começo com esse versículo e quero terminar com ele. Ele diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Olha só, a Bíblia já fala isso há muito tempo, porque já sabe que isso é terrível. Ou seja, ou você pode ter sucesso ou fracasso, dependendo da sua comunicação. Como você vai se portar nisso? Então, hoje a gente quer trazer alguma coisa nesse sentido, e a gente trouxe uma ilustração simples, que é conhecida até, uma história de uma criança que estava andando com o pai numa fazenda e ouviu de longe o barulho de uma carroça. No outro dia aconteceu a mesma coisa e ele ouviu o barulho mais alto ainda, e no outro dia mais alto. Então ele pergunta ao pai: pai, por quê? Hoje ela está mais alta esse barulho. Aí o pai diz o seguinte para ele: meu filho, é o seguinte, quanto mais vazia é a carroça, mais barulho ela faz. Trazendo para nossa vida, ou seja, quanto mais vazio nós somos, mais nós queremos gritar, mais nós queremos falar, e não é pelo muito falar que as coisas vão acontecer. Então a gente precisa fazer isso com sabedoria, ou seja, a morte e a vida está no poder da língua. Interessante que muita gente pega muitas pessoas e o mundo hoje tem pregado que família já é uma coisa do passado, que não se dá o devido valor para a família. Mas se nós formos diante da Bíblia, diante da criação de Deus, Deus, a primeira coisa que ele instituiu foi a família, né? Então, você pode até ver que o primeiro milagre que Jesus fez foi quando ele transformou a água em vinho. E foi na onde? Num casamento. Já que foi em um casamento, significa que Deus dá muito valor a esse matrimônio, a instituição família. Só que o mundo hoje ele tem tentado denegrir essa questão de família. Hoje nós estamos vendo aí que está tentando implantar a ideologia de gênero, né? O homossexualismo, tudo. Por quê? Porque não estão seguindo os princípios do Senhor. E a gente vê também o tanto que é importante para Deus a instituição família, é por ver o tanto que o diabo tem tentado, né? Defamar esse valor de família, né? Sim, eu queria trazer 3 propósitos. Porque às vezes a gente não olha, a gente não dá valor no nosso casamento, a gente não dá valor na nossa família, a gente não dá valor naquilo que Deus colocou nas nossas mãos como algo precioso. Se Deus valoriza, Ele deseja valorizar também, que a gente valorize isso também. Então, só que às vezes nós temos uma visão míope, temos uma visão fraca, pequena, curta, só nesse plano aqui material, e a gente não enxerga as coisas como elas são. Como Deus, por que Deus criou o casamento? Qual que é o propósito de tudo isso? E aí, a gente vai em alguns pontos. Por exemplo, o primeiro propósito seria: Deus desejava gerar felicidade em nós. Deus queria que nós fôssemos felizes. Deus nos tem como filhos e deseja muitos filhos iguais a Jesus. E por isso Ele deseja a nossa felicidade. Então, e aí muita gente hoje tem entendido que, nossa, a gente precisa cuidar da instituição casamento. E tem colocado o casamento em primeiro lugar das pessoas, sendo que Deus criou primeiro as pessoas, depois o casamento. Deus criou o casamento em prol das pessoas, para a felicidade das pessoas, para a segurança das pessoas, para guardar, para que elas tenham algo a mais, né? E satisfazer as necessidades físicas, emocionais, espirituais. Só que hoje está tendo muita troca de valor. E aí eu ilustro também com uma pequena historinha de uma pessoa que visita uma fazenda, e essa fazenda era perfeita, linda, maravilhosa, e essa fazenda representa a nossa instituição casamento, por exemplo.
E nessa fazenda ele visita, vê aquela coisa mais linda, as madeiras, os pau tudo pintado, o curral lindo. Então ele fica impressionadíssimo, aquele visitante. Mas aí ele cai a boca quando vê um porquinho passando com o pernil do porco enfaixado, com a faixa mais bem feita, aquela coisa mais linda. Aí ele, não pode, eu não consigo entender isso. Ele chega no dono da fazenda e fala assim, não, olha, sua fazenda é perfeita, mas eu vi algo que eu fiquei arrepiado. Não, olha, extremamente perfeito. Então ele fala, aquele porco, que bandagem que você colocou, que qualidade daquele curativo, que impressionado. Aí o dono da fazenda, não, vou te explicar. É porque todo dia a gente come um pedacinho da carne daquele porco, a gente tira um pedacinho do pernil dele e come. Aí a gente enfaixa e deixa para outro dia. A gente não quis usufruir dele de uma vez. A gente tira um pedacinho por dia e aí a gente vai tirando todos os dias e faz a faixa mais bonita possível. Mas a ilustração, a fazenda, nosso casamento, e o porquinho, às vezes, a gente considera um ou outro. E a gente pisa no pescoço um do outro, falando, nossa, você aguenta aí, porque eu vou comer você, um pedacinho da sua carne todo dia, vou te consumir devagar, mas você aguenta, porque a instituição casamento tem que se manter de pé. Então, essa é uma história, assim, às vezes dolorosa, chata, feia, mas é o que tem ilustrado os casamentos hoje em dia. E a felicidade que Deus quer gerar para nós é que nós cresçamos juntos, sejamos felizes juntos e que eu possa plantar a felicidade nela, ela plantar a felicidade em mim, porque Gálatas 6,7 fala assim, ó, de Deus não se zomba, tudo que nós semearmos, nós colheremos. Essa felicidade, ela é plantada, o casamento ele é construído todos os dias. E não adianta a gente querer ele pronto, ele não veio pronto, nós precisamos construir e não podemos desistir um dos outros. No entanto, Deus estabelece limites que nós precisamos entrar, que há na palavra dele, para que sejamos felizes, para que nós possamos crescer e estar debaixo de uma segurança, que é a segurança de Deus, do nosso Deus Altíssimo. E não podemos esquecer que todo dia nós temos que investir nesse casamento. Eu preciso exercitar minha visão de nobre, considerar uma princesa, ela me considerar um príncipe, e não ser uma visão egoísta de, eu e minhas necessidades. E aí, a gente leva de novo na palavra de Deus, lá em 1 Pedro 3,7, que ele fala assim, ó, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do mesmo dom de graça da vida, de forma que não sejam interrompidos as vossas orações. É tão sério tratar o outro bem, que quando a gente não faz isso, nem as nossas orações são aceitas por Deus, nós são aceitas no céu. Então, é sério, essa questão de relacionamento esposa-esposa é algo, assim, primordial e fundamental, né, meu bem? Isso. Ele falou sobre o primeiro princípio, né? O primeiro propósito é trazer a felicidade. E eu vou apontar o segundo, que é a gente crescer e amadurecer. Porque quando nós entramos no casamento, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos gigantes. E toda vez que a gente consegue lidar e conviver com aquela situação, faz com que a gente cresça e que a gente amadureça. E dentro de casa, não tem como. Lá fora, talvez, de repente, eu possa tratar o Marcos muito bem, mas chegar aqui em casa, eu tenho que continuar tratando ele muito bem, porque aqui não tem máscara, não tem engano, não tem mentira, não tem nada. E nós temos que ser sim, sim, não, tanto lá fora como dentro da nossa casa. E aí, nessa hora de cair a máscara, é onde que muitos casais lá fora apresentam uma coisa, a hora que chega dentro de casa, as coisas totalmente distorcidas, onde que a gente pega muitas mulheres que falam assim, nossa, como eu desejava morar na igreja. Por que que ela fala isso? Porque dentro de casa o relacionamento está totalmente disturpado, né? E nós mulheres também, nós temos um grande erro que a gente, muitas das vezes, a gente acaba sendo muito egoísta de querer que nossos esposos façamos tudo aquilo que a gente deseja. E a vida não é assim. Esse crescer
vai fazer parte com que a gente ouve não, que a gente, muitas das vezes, algumas coisas que a gente deseja, a gente não vai conseguir. E o nosso esposo é o nosso espelho, onde que ele vai ter coragem de falar aquilo que é o meu defeito. Porque quando a gente está lá na casinha do papai e da mamãe, que a gente deixa a roupa jogada, o sapato jogado, que a gente não cuida da casa, o papai e a mamãe muitas das vezes vai lá e acode a gente, põe um pano quente e deixa a gente bem tranquilo. Mas o Marcos é aquela pessoa que ele vai virar para mim e falar assim, vamos, age, faz alguma coisa. E com ele me confrontar, nisso aí eu posso não aceitar muito bem. E posso ficar revoltada com aquilo ali, e pode começar as contendas. Mas eu, como mulher, o meu papel é fazer o quê? É olhar para aquilo ali, para aquela crítica que ele fez ao meu respeito e falar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar e mudar isso, né? Porque não custa, gente. Nós temos que ter a sensatez de que a gente pode mudar e sempre, todo dia, melhorar. Para quê? Para a gente cumprir o primeiro propósito, que é o quê? Ser felizes, ser alegres. Nesse item, nesse propósito de Deus, que nesse propósito de Deus para o casamento, que é fazer a gente crescer e amadurecer, eu gostaria de... Ele blinda nosso casamento de uma forma que... o nosso casamento, ele é um casamento de aliança. É um casamento, ou seja, até que a morte nos separe. E diante de Deus, isso é importantíssimo. E é tão verdade isso que em Malaquias 2,16, diz que Deus fala claramente, eu odeio o divórcio. E como é que eu quero dizer para Deus que eu sou filho de Deus se eu não obedeço às suas normas, os seus mandamentos, as suas vontades, seus princípios. Jesus falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a partir do momento que eu não faço as vontades do meu Pai que está nos céus, então, será que eu sou filho mesmo? Será que eu estou no caminho certo de ser filho e assim por diante? Ou seja, quando Deus blinda o nosso casamento com aliança, fala, olha, é até que a morte nos separe. Então, esse é um princípio que não pode ser quebrado. Então, ou seja, nós precisamos acertar uma única vez. Nós temos que acertar. Não tem conversa. Não posso pensar. Não posso aceitar pensamento do inimigo, de Satanás, de falar, não, eu vou largar, vou arrumar outra. Gente, o problema, às vezes, não é ela, é você. E o problema que você sai desse casamento, você vai encontrar lá no outro também, com certeza. Muitas das vezes até pior, né? Com certeza. E a gente queria falar também de um terceiro propósito de Deus para o casamento, que para a gente melhorar a nossa visão e a gente amar mais nosso casamento e a gente desejar manter firme nele, é ter uma família saudável. Deus coloca o casamento como sendo um fruto maduro, doce, desejável, ou seja, e todo fruto maduro e doce, ele é desejável. Alguém joga pedra, a pessoa vai querer desejar, vai querer comer aquele fruto. Mas o melhor disso é que esse fruto, ele possui sementes reprodutíveis. E isso são nossos filhos. Olha só, num casamento de aliança, Deus nos dá a liberdade de errar, pedir perdão, consertar, crescer, como nós já falamos. E ele é construído dia a dia, não pegamos ele pronto. Então, nós precisamos crescer e fazer com que nossos filhos desejem, não, papai, eu quero casar, eu quero ser um homem igual ao senhor. A filha fala, mamãe, eu tive um grande exemplo dentro de casa, eu quero ser igual à senhora. Então, isso a gente transmite com exemplos próprios, com a gente fazendo e nem tanto falando às vezes. Se precisar falar, a gente fala também. Então, Deus deseja que nós transmitimos as bênçãos dele, os princípios, os valores para as próximas gerações. Ou seja, os nossos descendentes. A palavra de Deus fala que em Salmo 112, o seguinte, olha, seus descendentes serão poderosos na terra. Aleluia. Serão uma geração abençoada. Amém. De homens íntegros e temente a Deus. Está lá em Salmo 112, verso 2. Isso é fruto de obediência aos princípios de Deus, né? Então, a gente queria rapidamente trazer isso para vocês, uma visão rápida de propósito do casamento.
Porque esses princípios a gente precisa carregá-los todo dia na nossa vida. E a gente precisa mantê-los no nosso campo de visão. E aí nós precisamos parar de olhar o ponto preto na folha branca e valorizar mais as virtudes uns dos outros, elogiar mais, ser mais apaixonado, curtir uma vida de namorado depois de casado. Tem gente que não tem mais namorada depois que casa, né? Conquistou, acabou. Não é assim que as coisas acontecem. E voltando à relação da questão dos divórcios, né, meu bem, lá do IBGE, é muito sério. O primeiro e principal motivo de separação tem sido o quê? A comunicação, o diálogo, ou a falta dele, ou ele mal feito de alguma forma. O segundo principal motivo de separação, finanças. Aí depois vem intimidade e etc. Mas nós queríamos nos ater agora, a partir de agora, mais com isso, né? Em cima desse ponto, trazer alguns pontos básicos, alguma experiência que a gente não vai abranger tanto por falta de tempo, mas nós queremos trazer alguma coisinha em relação a isso. Porque por mais que os meios de comunicação hoje estejam avançadíssimos, WhatsApp, Facebook, telefone, tudo, mas mesmo assim tem sido degradado a comunicação. Tem gente que mora numa mesma casa e não conversa. Oi, olha lá, ó, a comida está pronto, vou sair, tchau, voltei, acabou. Não tem conversa. Ou quando conversa é pelas redes sociais, né? Esses tempos atrás, antes da quarentena, eu fiquei encabulado, nós fomos num restaurante e chegamos lá, nós íamos casal, os dois falando só pelo Zap, sabe? Conversando com outras pessoas, e eu falei, uai, gente, eu só vieram aqui para comer mesmo, então, porque mais nada, não tem mais diálogo, não tem mais nada, né? E é interessante que a gente... Hoje o povo briga pelo WhatsApp, faz as pazes pelo WhatsApp, marca, desmarca, compra, vende, tudo. Né? Estamos em pandemia, mas dentro de casa eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho. Inclusive, quando a gente está ministrando, Érica, uma das coisas que são a reclamação em quase todos os grupos que a gente ministra chama-se celular. Por quê? Porque o casal, a hora que chega, sai o dia todo, trabalha, tudo, a hora que chega à noite em casa, que é um tempo para poder ter um momento deles, o que é que eles vão fazer? Não, tá no trabalho, não podia responder os e-mails, o zap, tudo. Aí eles pegam e ficam ali o resto da noite, diante do zap, né? A Alessandra mencionou a pessoa sair e ficar olhando o zap no restaurante. O pior é que as pessoas muitas vezes não ficam no Zap, mas ficam olhando o jogo do Goiás, o jogo do Vila, né? Então, fica a novela, está no restaurante, para quem saiu então? Pede em casa a pizza, né? E essa questão da comunicação é tão interessante, porque se a gente não ficar atento, vai passando os anos e a gente, de repente, não expressa, né, o que a gente deseja. Tem-se uma história de um casal já que foram fazer bodas de diamante, né, de 50 anos de idade, de casar, e aí o repórter foi perguntar para eles qual era o mistério deles de estar casado tanto tempo. Aí ele pegou e falou assim, não, é porque, sabe aquela ponta do pãozinho que é bem crocante e tudo, que eu gosto muito, mas todo dia eu tiro e dou para ela, porque eu acho que ela gosta. E aí foi perguntar para a esposa, e a esposa falou assim, eu sempre dou o meio para ele, porque eu acho que ele gosta. Mas no fritar dos ovos, a hora que o repórter entrevistou os dois, aí um relatou para o outro e falou assim, poxa, mas eu gosto, não é da ponta, eu gosto é do meio. Quer dizer, ficaram 50 anos achando que estava agradando um ao outro com coisa que não satisfazia, que eles não deixavam de receber para não ter contenda, não ter desavença, mas deixou de ter um prazer, né? E quantos casamentos a gente está desse jeito? Onde que os casais não se conhecem, onde os casais não se comunicam, onde que não expressa o que deseja, o que sente. Hoje, se você perguntar para o Marx assim, qual que é o meu sonho, ele sabe, qual que é o sonho dele, eu sei. Mas e se nós perguntarmos para muitos casais que estão nos ouvindo hoje? Será que ele sabe? O marido sabe o sonho da mulher? E vice-versa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso é tratado, isso é revelado para quando a gente tem um casamento, que esse casamento é feito na transparência, que tudo aquilo que a gente tem vontade, que a gente tem desejo, que a gente sonha e almeja, a gente tem a liberdade de falar um com o outro, né?
No Casados para Sempre, a gente costuma tratar muito isso, irmã Érica. 50% é administração e 50% é o treinamento em casa que as lições forçam o casal a estar se comunicando e melhorando esse diálogo. E por isso que quem faz o MMI, o Casados para Sempre, tem essa melhoria gigantesca nesse sentido, porque todas as lições, elas focam e forçam o casal a estar melhorando essa comunicação. E voltando à questão da necessidade básica humana da comunicação, nós precisamos comunicar tudo um ao outro, seja com exemplo, com ações, atitudes, pode ser com palavras também, mas o fato é que tudo que eu fizer, ela precisa saber. E às vezes nós homens quando casamos, temos um machismo tão grande que nós não gostamos de falar, dar relatório, de passar, olha, nós estamos fazendo o quê? Então isso é um problema. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Teve uma história de um irmão da nossa igreja, chama irmão Marinho, que era dono de uma empresa de ar-condicionados. Ele sofreu um acidente num dia que a gente foi num pequeno retiro, e ele desceu na tirolesa e acabou sofrendo um acidente e quebrou a coluna. Por milagre, esse homem hoje não é tetraplégico. E o irmão Marinho, da igreja de Vila Boa, ele ficou internado 2 meses. 2 meses. Se não fosse a esposa dele conhecer tudo da vida dele, saber as contas a pagar, contas a receber, conhecer a empresa, como é que ela é por dentro, ele tinha quebrado, porque tinha sido roubado, a empresa não tinha sido continuada. Então, há uma necessidade de eu estar comunicando tudo para ela, a minha conta bancária. E se eu morrer amanhã? Esses dias teve um casal que nós conhecemos que, infelizmente, aconteceu isso. E eles são casais perfeitos. Mas, infelizmente, a conta não era conjunta. E aí, ela esqueceu a senha com aquela correria, ela tinha a senha, mas ela esqueceu que ela era transtornada e acabou precisando de dinheiro, não tinha como sacar dinheiro para ajudar ele no hospital. Então, assim, é um outro exemplo que a gente fala. Ou seja, tudo tem que comunicar, ela tem que saber. E a comunicação, por ser uma necessidade básica nossa, nós temos essa necessidade de ser ouvidos, de ombro, né? De ser conhecido. Nós precisamos conhecer um ao outro, nós temos que conhecer um ao outro. E eu tenho esse desejo de ser conhecido. Um exemplo que eu dou até na Vila Boa, porque a maioria das igrejas que a gente teve, nenhum pastor chamou a gente no gabinete e perguntou de onde você veio, por que você veio, como é que era. Então, assim, esse era o meu maior desejo. Então, o meu pastor chamou a gente lá e contou a história dele, perguntou tudo para a gente. Então, assim, eu fiquei encantado com aquilo. Então, nós desejamos ser ouvidos, os homens também, as mulheres também, seja qualquer uma delas. E nessa comunicação, a gente tem que ser transparente, né, meu bem? Essa comunicação é tão interessante que a gente vai conhecendo tanto um ao outro que até hoje, quando o seu marido chega em casa para almoçar ou no final da tarde, pelo andar dele, pelo olhar, você sabe se correu tudo bem. E aí existe muito erro que quando a gente vê que as coisas não estão bem, o marido fala assim, não, eu não vou te falar, ou ele disfarça porque ele fala, problemas da empresa, fica lá fora, do serviço fica lá fora, e não quero trazer para dentro de casa. Mas é um engano, porque nós, como mulheres que são auxiliadoras, que somos intercessoras do nosso esposo, nós temos que saber tudo o que está afligindo ele. Por quê? Porque como que a gente vai orar, como que a gente vai ajudar ele em oração, para ele enfrentar aquele gigante que ele está lá no serviço, se a gente não está sabendo? E aí, muitas das vezes, ele está passando tanto problema lá no emprego dele, e a gente ainda vem com alguns hobbies, a gente começa até a falar assim, precisava comprar isso. E o homem, ele está tão aziado com o que aconteceu dentro, que aí o que ele faz? Ou ele se fecha mais, ou ele te dá uma patada, né? Então, assim, os homens têm esse... Eu enfrentei isso no meu casamento no começo, que o Marcos ele era muito fechado, mas aí até que a gente começou a entender que a gente tem que ser transparente até nos problemas, em tudo. Então, assim, é muito mais fácil da gente se lidar com isso. Na comunicação, há uma questão interessante, e muita gente acha que é só falar, falou, pronto, acabou. Ou seja, para muita gente, o fim justifica os meios. Isso não é verdade. A comunicação, ela tem... A forma dela é impressionante. Ou seja, a forma como você coloca a emoção, o tom de voz, a expressão do seu corpo, né, um olhar, o fringir da testa, a mulher costuma bater o sapatinho no chão, né?
Ou então, quando ela franja a testa, ixi, sai de perto. Mas Coça a cabeça, né? coça a cabeça, coça a cabeça. Então, cada um tem um jeito de expressar alguma coisa, comunicar alguma coisa, com um olharzinho, um sorriso, tudo isso comunica alguma coisa. E a gente, homem, às vezes, não, eu falei, pronto, eu disse que ama, pronto. Mas olha o jeito que você falou, a forma, como você se portou naquela hora. Então, tudo isso é levado em conta na hora da comunicação. E a palavra de Deus fala para a gente fugir da ira, na verdade. A gente ireis, mas não pequeis. Ou seja, a gente não pode nem conversar, eu penso, e nem decidir nada no calor da emoção. Porque essa hora é quando você decide tudo errado e você vai se arrepender depois, com certeza. Então, se eu estou com raiva, estou nervoso, ela me respeita. E ao mesmo tempo, a Alessandra, né, meu bem? Essa questão da ira, eu costumo fazer o seguinte: o Mar gosta muito de bolo. Então, quando ele chega do serviço, a primeira coisa que eu já mostro para ele, como um pedacinho de bolo aqui, primeiro, para acalmar. Por quê? Porque tem muitas mulheres que, a hora que o marido chega do serviço, o que elas fazem? Elas já derramam um monte de coisa na cabeça deles. É tipo assim, olha, o gás, você acredita que o gás acabou quando eu estava cozinhando? É lógico que o gás vai acabar, é quando a gente está cozinhando mesmo. Mas aí a gente começa a relatar aquilo para o marido. Você acredita que o menino fez isso? Você acredita que a vizinha fez isso? E aí, em vez da gente, quando o marido chega na nossa casa, que ele veio de um dia de luta, de trabalho, a gente abrir os braços para ele e dar um abraço nele e falar assim, seja bem-vindo. E levar ele para a cozinha para comer um pedacinho de bolo, a gente já vai e entrega todos os problemas para ele. E a gente tem que entender que tem dia que o nosso esposo, ele não vai estar a fim de comunicar nada. Ele quer simplesmente ele sentar na frente de uma televisão com o controle remoto e ir mudando de canal em canal. E naquele momento ali não adianta a gente falar nada, porque ele não está ouvindo. E a gente, por teimosia, muitas das vezes a gente começa a contar alguma coisa. E como ele não expressa uma resposta, a gente já começa a ficar nervosa. Aí a gente fala, você não dá atenção para mim, você não responde nada, você não fala nada. E aí começam as contendas. Nós temos que entender que todo homem, ele tem o seu momento de entrar para a caverna. Para ele ficar só ele com os pensamentos dele, que seja na frente de uma televisão procurando algo que nem ele sabe o que é. E a gente tem que entender que a gente tem que deixar ele ter aquele momento. Olha, nessa caverna tem um dragão, né, meu bem? E tem um dragão. Se a gente pegar e a hora que ele tá ali querendo ter aquele meia hora que seja, dele acabar o estresse dele, a gente for lá e for cutucar muito, ele vai soltar lavaredas em cima de nós. Lavaredas que jeito. O dragão vai cuspir fogo, de palavras que ele não queria falar, de malcriação e tudo. Então, nós temos que entender que todo homem precisa desse momento. E a gente, nessa hora, o que a gente faz? A gente prepara um lanche ou um suquinho e só põe lá do lado dele, não fala nada. Entendeu? Temos que ter a sabedoria para isso. Existe um versículo, então, um versículo na Bíblia, que é em Colossenses 4:6, diz assim, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que maravilha. Eu falo isso porque a gente tem que estar sempre buscando. Os de casa é quem precisa receber o melhor de nós. Às vezes nós queremos falar bem, ser educado com o gerente do banco, com o cliente, etc. Mas quando a gente chega em casa, a gente chega soltando as patas. A gente espreme o suco lá fora com o gerente do banco e tudo mais, e em casa a gente chega com bagaço e entrega para a esposa ou para a família. Então, a palavra de Deus fala, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, né? Outra coisa é a questão do tempo de falar. A gente, às vezes, fala na hora errada. Tem coisas que você tem que esperar a hora certa de falar. Tem coisas que você precisa orar antes de falar. Então, a palavra de Deus também diz em Provérbios 17:28 que até o tolo passará por sábio se conservar a sua boca fechada. E em Eclesiastes 3 também diz que há hora para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Então, é importante você saber a hora certa, a forma certa, quando e etc. E tem a questão da quantidade. Tem gente que fala muito, né, meu bem?
Tem mulher que é igual uma goteira, né? Quando a pia tá estragada, que fica pingando ali, ó, ela fala aquela coisa todo dia, ela fala a mesma coisa pro marido, principalmente cobrando, né? Eu fui uma mulher de goteira na vida. Graças a Deus o Senhor me liberou disso. Eu era aquela mulher, se chegava, a lâmpada tá queimada, eu falava para ele, a lâmpada tá queimada. Aí passava um pouquinho, a lâmpada tá queimada. Na terceira vez eu não falava, eu ia lá e trocava. Mas depois eu ficava assim, você nem trocou a lâmpada. Você vê, eu mesmo que tive que trocar. E as brigas começavam por coisas simples, banais, né? E essa questão da goteira também, a gente tem que tomar cuidado, porque tem hora que o nosso marido, ele tá precisando da gente poder apoiar ele, da gente incentivar. E muitas das vezes a gente só olha para o nosso umbigo, para o nosso egoísmo e fica preocupado com as nossas coisas. De repente, essa quantidade de amor, de carinho, ela precisa ser revestida em apoio. Quantas mulheres que o marido, de repente, está ali a vida toda, vamos supor, trabalhando ali de funcionário numa empresa. E ele, de uma hora para outra, ele pega e vira para a esposa e fala assim, olha, eu acho que eu vou montar um lanchinho, porque eu estou cansado de ser empregado. Aí nós que ficamos naquele egoísmo, naquele medo também da gente não ter o pão do dia a dia, ou passar um pouquinho de dificuldade, porque nós estamos propícios a passar, mas nada vai ser eterno. Naquele momento ali, logo o Senhor vai abençoar nossas vidas novamente. E aí a gente vê da gente falar, não, vai, você consegue. O que é que a gente fala? Não, mas você acha que é a hora? Será que você acha que você vai conseguir? Você acha que isso vai trazer retorno para nós? É a mesma coisa da gente virar para ele e falar assim, olha, você é um incapaz. Eu não confio em você para tentar uma coisa nova. Então, a gente tem que, nessa hora, até na comunicação, nessa parte, de incentivar o nosso esposo, para que ele possa romper. Porque o homem, ele foi chamado para ser guerreiro. Então, ele tem uma visão muito maior do que a nossa. E nós temos que sempre estar do lado dele e falar assim, olha, aconteça o que acontecer, eu estou do seu lado, conte comigo. Ele tem que ter essa certeza que pode ser que vem a dificuldade, vem mudanças de vida, mas que nós estamos ali para guerrear e romper aquilo ali com ele junto. Tem gente que desiste. Não aguento mais. E aí, não, pode fazer do jeito que você quiser. Ou seja, lança um silêncio desafiador. E também é outra maneira terrível, ou seja, isso, a palavra de Deus fala para a gente ser o contrário. A gente precisa, lá em Hebreus 3, verso 13, diz assim, ó, pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a palavra de Deus manda sim a gente conversar, a gente dialogar e a entrar em acordo. A palavra de Deus também fala, assim, ela traz, no MMI a gente ministra sobre a questão de entrar em acordo, algo tremendo também. A gente traz alguns testemunhos próprios de erros absurdos que fizemos e que tudo por falta da comunicação correta, da forma de se portar corretamente. Então, nós não podemos ficar calados, precisamos conversar, não no momento de raiva ou nervosismo, mas no momento correto, né, meu bem? Amém. A gente queria concluir essa palavra, que já estamos chegando no final, e voltar a lembrar você do primeiro versículo que a gente leu, que é: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. E essa é a temática, ou seja, o poder da língua ou da comunicação, ela vai te dar sucesso ou ela vai te trazer um fracasso. A gente traz um exemplo de um vendedor que conhece, que sabe vender um carro, por exemplo, ele consegue ler um cliente, ele sabe que aquele carro usado ele precisa passar por uma boa higienização, tem que estar cheiroso. Então, tudo isso comunica, não são só palavras. O preço do carro, a porca, o ranhão na porta, tudo isso nós precisamos, você precisa vender, ou seja, você precisa comunicar o cheiro do carro, uma música bem colocadinha. Quem ensina para mim, sempre ensina para a gente é o Marcelo Batalha, meu irmão, que sempre falava, você tem que vender assim. Ele é um vendedor muito bom, graças a Deus. E aí, o nosso casamento, o nosso produto, aquilo que nós desejamos colocar para nossa esposa ou esposo,
nós precisamos saber, digamos assim, vender para eles também a ideia, vender e não desistir, saber colocar, convencer a pessoa. E se ele não concordar, a gente precisa entender que nós precisamos saber que ele pensa de uma maneira diferente da gente. E no casamento, isso faz parte, você ter ideias diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. Isso é a coisa mais normal. Mas o que a gente vai fazer com isso é o que interessa. Né? Então, tem coisas que ela não vai concordar, tem coisas que eu não vou concordar e pronto, a gente vai chegar no acordo, precisamos orar em relação a isso e assim por diante. Né, meu bem? E a gente pode observar que quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está na droga, que está no roubo, tudo, quando a gente vai começar a fazer um checklist, você pode ter certeza que 90% dessas pessoas que estão, assim, pode-se dizer, entre aspas, perdidas por aí, é porque elas não tiveram uma influência de uma família estruturada. Porque quando tem uma presença de um pai e de uma mãe ali, que dá exemplo, que testifica sempre que o casamento é o melhor de Deus, e que o Marcos é o melhor de Deus para a minha vida, e eu sou o melhor de Deus para a vida dele, os filhos desejam isso. E não adianta, não engane, os filhos nos observam o tempo todo. Nós somos, não adianta a gente falar que a gente serve um Senhor, que Deus é bom, se ele não vê esse Deus presente no nosso relacionamento. Por isso que a gente se depara com o mundo hoje do jeito que está, porque falta a estrutura familiar. E nós temos que ser esse casal que vai transmitir isso para os nossos filhos, esse desejo de continuar essa família, essa herança. E o casal precisa entender que para o bem-estar da família, para produzir a paz dentro do lar, uma confiança, e produzir um fruto reprodutível, né, que são os nossos filhos, a gente precisa entender que nós temos que andar em acordo, nós temos que andar na boa comunicação, nós temos que andar junto. E se não está certo, a gente não tem que ficar brigando na frente de filho, gritando ou coisa parecida. Os dois precisam sair e conversar separado. Já aconteceu às vezes que eu corrigi meus filhos, que a Alessandra falou, meu filho, depois, longe da presença deles, é que ela chegou em mim e falou assim, olha, Marcos, olha, eu acho que você foi um pouco duro. Então, assim, ela esperou a gente estar sozinho no lugar, nós não deixamos transparecer, ela não tirou minha autoridade, eu não tirei a autoridade dela. Então, tudo isso envolve, a gente precisa trabalhar alinhados, em acordo, digamos assim, nesse ambiente, né? E tudo isso, com certeza, vai redundar, vai gerar uma honra e glória para Deus também, e provar que quando a gente anda no caminho, quando a gente segue o plano de Deus para o nosso casamento, para a nossa vida, com certeza o ônus da responsabilidade vai ser de Deus. Não, Senhor, eu fiz conforme a tua vontade, eu não saí por aí fazendo experiência com o meu casamento ou com meus filhos, não, eu segui a palavra do Senhor, eu segui um roteiro que Deus deixou para mim. E aí o ônus do fracasso ou do sucesso é de Deus. Eu só vou falar, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. É lógico que tudo que a gente faz, qualquer plantio que você faz, não significa que você vai colher, porque na agricultura, não é só plantar, arrumar a terra, é 50%. Nós dependemos da chuva, nós dependemos do tempo, nós dependemos de um monte de coisa. E as pessoas, cada um pensa de uma maneira diferente. Seus filhos vão errar também, assim como você errou também, pode acontecer. Mas eles voltarão para o caminho que você ensinou, com certeza. Né, meu bem? E é interessante, Érica, que nós temos que ter a nossa casa como um lugar de paz. E hoje a gente pega casal, principalmente homem, que ele fala assim, não, eu acabei o serviço, mas eu vou enrolar mais um pouquinho aqui, porque eu não quero ir para casa. Por quê? Porque ele não tem prazer. Porque, de repente, ele chega em casa, ele pega uma mulher que ela dá mais valor no porcelanato que está na casa dela, do que o marido está lá fazendo uma comunhão junto com os filhos, com a família, tudo. Ela valoriza mais uma casa que não pode virar bagunça do que ter relacionamentos. E o Senhor, ele fala para nós que a coisa mais importante é ter relacionamentos. Então, nós temos que, igual essa quarentena, eu ensinei meu filho a cozinhar, 19 anos. Aí tem dia que a namorada vem para cá, eles vão para a cozinha e vão fazer janta para nós. Aí, a hora que acaba, fica aquela bagunça na cozinha. Aí o Marco falou, nossa, mas isso é bagunça demais. Eu falei, cala a boca, não fala nada não. Deixa, porque antes eu ter uma casa para ser bagunçada
e eles ter prazer de estar fazendo um alimento na nossa casa como família, do que ele não querer estar em casa, né? E a gente pega muitos casais que, a hora que se depara assim, a gente vai perguntar para eles assim, aí, seus filhos vão casar, e como que você vai ficar? Eles têm pavor. Por quê? Porque eles não sabem se relacionar, eles não sabem ter a comunhão necessária, a convivência, a comunicação. Eu e o Marcos, os meninos, um já falam em casar, eu falo, graças a Deus, que aí nós dois vamos ficar juntinhos, quietinhos, nós podemos fazer o que a gente bem deseja. Por quê? Porque nós temos essa intimidade de eu estar com ele, ter prazer de estar com ele. E isso os casais têm que atentar, porque os nossos filhos, eles estão conosco hoje, mas amanhã eles não vão ficar conosco. Mas aí nós temos que cativar esse amor meu para com ele, dele para comigo, porque senão a gente vai ficar perdido quando a gente ficar só nós dois sozinhos. Eu lembrei um versículo que Jesus falou assim, olha, para a gente tomar muito cuidado daquilo que a gente fala. Porque eu escutei de um pastor, amigo nosso, pastor Célio da Marta, eles também são líderes da MMI, ele falou assim, que palavra falada é escritura assinada no reino espiritual. Então, tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo está olhando. E Jesus também falou outra coisa muito séria, irmã Érica. Falou assim que nós não nos contaminamos não pelo que entra pela nossa boca, mas o que sai. Então, a gente tem que ter cuidado tremendo com aquilo que a gente fala. E outra coisa é que... Repete a frase, por favor. Hã? Palavra falada. Palavra falada? É. Tá. Ele disse o seguinte, palavra falada é escritura assinada no reino espiritual. Então, é muito sério a palavra do cristão, é muito sério aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos é semente que nós jogamos no coração dos filhos. Você é um pamonha, você não vai dar em nada. Menino, isso revolta qualquer um. Ou então, não, meu filho, vai, Deus é contigo, você vai vencer, você é um vencedor, você é um pregador. Não, estou com você, o que você quiser fazer, estamos juntos. Quer dizer, a gente tem que ser um incentivador de sonhos, a gente tem que plantar palavras no coração das pessoas, plantar sonhos, ajudar a realizar sonhos, plantar coisas, falar coisas boas. Esquece, se você não vai falar coisa boa, fica calado. A melhor coisa que você faz, fica calado, né, meu bem? Isso. E é interessante aquele que você falou, né, do pontinho preto na folha branca, né? E hoje o que está faltando são elogios, né? E esse elogio faz parte da comunicação. Então, você todo dia, você acordar de manhã e ouvir do esposo, como eu te amo, como você é especial para mim, e a gente poder falar isso para ele, isso faz toda a diferença. É uma comunicação saudável e que é regrada, porque todo dia é aquela aguinha que a gente está jogando no nosso matrimônio para a gente querer, desejar continuar com aquela pessoa, né? Nós temos vários casais de amigos, que são amigos nossos, e que às vezes, a gente sabe que a gente trabalha com casais, e às vezes eles são lindos os dois, mas às vezes não está batendo a comunicação. E aí a gente dá um jeito de marcar, de trazer eles aqui em casa, ou a gente vai na casa deles e coloca os dois juntos. Os dois é uma gracinha, é um casamento lindo, mas às vezes a coisa não bate. E aí, irmã Érica, o que a gente faz? A gente a gente faz o que a gente se torna pastor deles nessa hora e ajusta a comunicação com eles. Um pastor sabe, às vezes, ajustar as pequenas coisas para aquele casamento ficar a coisa mais linda do mundo. Se você está tendo problemas, se você não está conseguindo comunicar com seu esposo, está tendo desavença na comunicação, está tendo gritos, quando vai conversar não dá certo, gera raiva, marque com o pastor, porque um pastor ele vai saber lidar com você, vai saber ajustar aquilo ali. E teve um casal aqui em casa que falou assim, nossa, eu não gosto que ele faz isso, nem isso. Aí ele também não gosta quando ela fala isso. No final, os dois saíram daqui beijando, rindo, brincando, coisa mais linda do mundo. Então, não, gente, já aconteceu comigo com a Alessandra, a gente fala a verdade. Então, não tenha medo, procure um pastor, procure seu pastor, procure alguém para estar intermediando, ajudando vocês a chegar nesse acordo, né, meu bem? É interessante que você pode pegar as grandes empresas hoje, elas gostam de fazer feedback.
de como está sendo o atendimento, como que tudo tá desenvolvendo, se está agradando tudo. E nós temos esse grande erro no nosso matrimônio, porque nós achamos que o feedback serve para a empresa, mas ele serve para nós. Nós temos que ter a coragem de eu virar para o Marcos e falar assim, meu bem, o que está te desagradando? Tem alguma palavra que eu estou falando, alguma atitude que eu estou falando que não está te agradando, que está deixando você contrariado? E ele a mesma coisa comigo. E nós, como casal, nós temos que romper essa barreira, porque não é fácil. Nós já perguntamos isso para os nossos filhos também. Não é fácil você sentar diante do seu esposo e ouvir isso, falar isso, porque você não sabe o que você vai ouvir. Só que quando ele te fala, é muito mais fácil você anotar numa folha e falar, poxa, isso eu estou incomodando ele. É difícil eu mudar? É difícil eu controlar? É, porque são hábitos, mas não é impossível. Então, é nessa hora que a gente tem que fazer essas coisas. E isso a gente faz até com o filho, porque muitas das vezes a gente está no corre-corre e nós estamos achando que nós somos a super mãe, o super pai, mas a gente não tem coragem de chegar diante dos nossos filhos e falar o que você acha de mim? O que você acha de nós? Mas é algo que, assim, a gente tem que estar preparado para não contra-argumentar a resposta que nós vamos ouvir. E isso tudo faz parte para ter uma família saudável, agradável e viver na plenitude do Senhor aqui na Terra, porque tem como viver o melhor do Senhor em família aqui na Terra. Basta a gente querer. Agora, concluindo finalmente, a gente faz a seguinte pergunta para você. Você não, para quem está nos ouvindo, para quem está nos ouvindo. Não, é para você quem está nos ouvindo, é isso mesmo. Como tem sido a sua comunicação com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais? E o que você tem feito para melhorá-la? Você tem aceitado aquilo que a sua esposa fala, ou que o seu esposo fala para você? Qual exemplo de relacionamento que você quer deixar para os seus filhos, para as próximas gerações? Que exemplo de vida você quer deixar? Essa é a nossa palavra. Nós queríamos agradecer você, Érica. Deus te abençoe abundantemente por essa oportunidade. Eu que agradeço. Estava aqui escrevendo tudo, porque eu amo essas coisas, que a gente vai usar isso futuramente. Mas assim, eu que agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por ter me presenteado vocês como irmãos, como amigos, como pastores, porque vocês têm sido isso também, pastores na minha vida, né? E assim, foi um tempo ímpar, foi um tempo preparado por Deus, um presente de Deus. E quero convidar vocês já para uma próxima live, para a gente abrir os comentários, ter as perguntas e respostas, porque eu sei que tem muitas aí que estão aí, por que ela não abriu os comentários? Mas por quê? Como a gente ficou um bom tempo sem live, então, e é só 1 hora, então a gente tem que filtrar ao máximo, aproveitar ao máximo. Então agora, eu já quero convidar ao vivo, então não tem como vocês me dar não como resposta, né? Para a gente fazer perguntas e respostas, então a gente vai abrir os comentários. E eu sei que Deus, ele fez grandes coisas em cada lar que essa mensagem chegou, em cada lar que essa mensagem vai chegar, né? Porque a palavra do Senhor fala que ela não volta para nós vazia, mas ela vai cumprir o propósito a qual ela foi enviada. E eu creio que é chegado um tempo novo para nós, como família, como ministério, como igreja, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E a fúria dele contra as famílias, eu não vou falar que tem aumentado, mas ela tem triplicado, ela tem multiplicado de uma forma que a gente não consegue entender. E algo que vocês falou, que é a realidade hoje, um pinguinho numa folha, ele tem se tornado a folha inteira. Né? E nós precisamos estar atentos às ciladas, às astúcias do diabo e não lutarmos, que eu fiz o MMI, eu fiz Casados para Sempre, quero fazer de novo. É o que eu sempre falo para todo mundo que eu conheço. Falo, se você não fez, querido, você está perdendo tempo, corre e faz, porque é presente do céu para nós. Né? Então nós precisamos aprender. Não existe nada que eu sei demais que eu não possa aprender. Né? E a palavra do Senhor em Colossenses fala o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que vai nos dar esperança? É o Senhor.
é viver com o Senhor, é andar com o Senhor. Eu falo sempre que a gente tem que andar com pessoas melhores do que a gente, não piores do que a gente. Quando eu falo esse melhor, eu estou falando numa estrutura espiritual, numa pessoa que vive, tenta viver, porque nós só tentamos viver de acordo com a palavra. Nós nunca vamos conseguir, mas nós precisamos andar com pessoas que querem chegar num destino. Qual que é esse destino? Jesus, o céu, a eternidade com Cristo. Né? E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e não posso encerrar essa live sem a oração de vocês. E nós temos 25 segundos. 25 segundos, olha, então. Em primeiro lugar, não, toda sim. honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, porque o que nós somos foi feito por Ele em nós, através da palavra dele. Amém. E nós gostaríamos de orar, né? 25 minutos. 25 segundos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. nós Muito colocamos, obrigado, Pai, essas Senhor. famílias que estão nos ouvindo agora.